Celso Russomano, deputado federal pelo PP, Partido Progressista, concedeu uma entrevista para a equipe da TV Infa no dia 22 de maio de 2006. Ele falou sobre o seu trabalho na mídia, na defesa do consumidor e a reportagem que mais lhe marcou, envolvendo um acidente aéreo no Pico do Japi, divisa com São Paulo com Minas Gerais, para o extinto programa Aqui e Agora do SBT. De defesa do consumidor, seria muito difícil eu citar a reportagem mais interessante, né? Porque na verdade são golpes e golpes que são dados. O que eu trago de tudo isso é que hoje eu poderia escrever um livro para evitar que as pessoas fossem vítimas de golpe, né? Na área do direito do consumidor. Só que se eu escrevesse um livro como esse, eu estaria ensinando outros de má fé a darem golpes também, né? Porque aqueles que tivessem acesso aos livros teriam condição de saber como é que se dá golpe, como é que se faz. Então eu acho que o conhecimento, a experiência é o que eu trago de melhor nessa história toda. Agora, eu podia citar situações em que eu fui agredido, que houve muita violência contra mim, entendeu? Ou ameaças, ou que como é que se diz na verdade, se concretizaram. Esse tipo de coisa por eu fazer esse trabalho meio polêmico de defesa do consumidor, de denúncia das coisas erradas, de violência, etc. Tal. Mas eu acho que a reportagem que mais me marcou na vida, e como reportagem, não só de defesa do consumidor, foi um acidente aéreo no Pico do Japi, né, na divisa entre Minas e São Paulo, onde um avião Bandeirantes da Força Aérea Brasileira ficou sem combustível e aterrissou, abrindo uma clareira de mais de 50 metros na Mata Atlântica, e ceifou a vida de 16 pessoas, dentre elas a maioria militares. Como o avião não explodiu, né, ele foi rasgando a mata e se destroçando, os corpos que estavam lá dentro, as pessoas que estavam lá dentro também foram sendo destroçadas. Então as vísceras estavam penduradas nas árvores, os corpos todos arrebentados. Então você via situações em que, por exemplo, um coronel da aeronáutica, em que ele não tinha nem os membros superiores, o tórax inteiro, o uniforme perfeito, né? Sem a cabeça, sem nada, só, imagine o meu paletó sem nenhum dano, né? Perfeito, mas as partes do corpo todas dilaceradas e destroçadas. Então é uma coisa que me marcou muito. Inclusive eu censurei as imagens, eu estava no Aqui Agora, no SBT, eu censurei as imagens porque as imagens eram muito violentas. E imagens como essa a gente não deve colocar na televisão, deve preservar, até por uma questão de ética. Mas eu acho que essa foi a reportagem que mais me marcou, até porque eu fui o primeiro a cheguei lá no local antes da aeronáutica, porque a aeronáutica não conseguia baixar os helicópteros, porque estava no Pico do Japi, ali na serra, muita neblina. E eu como fui a pé para o local, acompanhado de um rapaz que conhecia bem aquela Mata Atlântica, e cheguei antes, fui o primeiro a chegar, o primeiro a preservar o local, etc. E aquilo me marcou muito, foi muito violento. E quando você começou a se interessar pela política, Celso? Na verdade a política está na minha vida por causa do falecimento da minha primeira mulher, por falta de atendimento médico, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho de defesa do consumidor. Em 94 eu me lancei candidato a deputado federal e fui eleito com a maior votação daquela eleição. Uma votação daquela eleição, e foi aí que eu me lancei na política, né? Certo. Celso Russomano também comentou sobre sua curiosidade pelos OVNIs. Em seu extinto programa Circuito Night and Day, Celso chegou a fazer uma reportagem no CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro, e questionou nossas autoridades sobre os registros oficiais de OVNIs. Na reportagem, o Major José Carlos confirmou a rotina de detecção de tráfego hotel, que é a designação para voos desconhecidos no espaço aéreo do Brasil, e seu arquivamento em relatórios confidenciais da aeronáutica. Eu acho que isso é um assunto que
que interessa a todo mundo, né? O ser humano por si próprio é curioso, né? E haja visto que todo filme que é feito sobre o assunto funciona, né? Vai bem, né? Vende bem, então desperta a atenção das pessoas, né? E não podia ser diferente no meu caso. Mas como eu sou piloto de helicóptero, isso desde os 17 anos de idade, eu me brevetei com 17 anos, sou reserva inclusive da aeronáutica, eu sempre gostei de ouvir as histórias e muitos pilotos contam, tiveram contatos, né, com objetos voadores não identificados, e isso vai espalhando de um lado para o outro, de um lado para o outro, e cria aquela vontade de saber mais. Aí eu resolvi fazer aquela famigerada e famosa reportagem no Condabra para levantar se realmente existiam objetos voadores não identificados, se a aeronáutica tinha registros oficiais a respeito desses eventos, né, aqui na Terra, ou pelo menos no território brasileiro. E aí eu parti para fazer a reportagem e mostrar um pouquinho do que acontecia efetivamente no espaço, né, aéreo brasileiro. Nesse dia, lá em Brasília, você visitou o Condabra. Exato. O comandante mostrou alguma coisa, falou com detalhes? O comandante me disse e me mostrou, lá existem muitos relatórios, né, relatórios oficiais, relatórios que narram aparecimento de objetos voadores não identificados, né, e esses relatórios são relatórios confidenciais, mas eu tive acesso aos relatórios com certeza, só não pude abri-los publicamente para a televisão. Eles disseram que isso é rotina? Existe vários, na verdade, constantemente eles recebem denúncias de objetos voadores não identificados. Em muitos casos eles identificam a causa, em outros casos eles não conseguem identificar. Quer dizer, quando não consegue identificar, a gente tem em mente de que acontecem realmente, né, e são inexplicáveis, né? Celso, a nível de uma ocorrência pessoal sua, você ou pilotando ou mesmo viajando, você está pilotando, alguma coisa você já viu? Não vi, mas adoraria ver, viu? Muitas vezes eu viajo muito pelas estradas, às vezes eu pego meu carro e vou para Brasília de madrugada, porque eu gosto de dirigir, ou muitas vezes eu saio daqui de São Paulo, vou para o Rio Grande do Sul, para a terra da minha mulher, e às vezes quando eu pego uma noite assim, com céu de brigadeiro, né, com muitas estrelas, etc. Eu fico imaginando se acontecesse, né, se eu fosse abduzido, como seria, né? Eu gostaria de ter esse contato, né, mas não aconteceu comigo, não. Algum colega seu piloto chegou a narrar alguma experiência pessoal? Sim, vários. Podia citar inclusive alguns. na própria reportagem que eu fiz, né, o ex-presidente da maior empresa de aviação do Brasil, que é a Varig? Não, foi presidente da Varig também, né? Osiris Silva. Não, mas presidente da Embraer. Da Embraer. O presidente da Embraer, o Osiris, ele narrou um contato visual, né, com um objeto voador não identificado. Ele comunicou à torre, esse contato foi acompanhado durante muito tempo, ele perseguiu, então ele narra isso, né, com muita propriedade. É uma pessoa muito séria, né, é um piloto muito experiente, né, a gente não tem por que duvidar dele. E na reportagem também o comandante do esquadrão, na época do esquadrão, né, dos Mirages, lá em Anápolis, narrou que perseguiu um objeto, né, que a velocidade do objeto um Mirage ultrapassa a barreira do som, né, a velocidade chega a 2.400 km por hora, e que o objeto se distanciou dele numa velocidade absurda, né, quer dizer, o avião não conseguia acompanhar.
eu acredito no relato dessas pessoas, porque são pessoas sérias, são autoridades, e falar perante, inclusive, os seus colegas e não ser tido como doido é porque é sério, não é uma brincadeira. Celso, uma questão. Lá no Condabra, aquele relatório, ele centralizava apenas relatos militares ou era civil também? Nós temos relatos civis e relatos militares lá. Tem ambos os relatos de pessoas que tiveram contato ou que disseram que foram abduzidas, etc. E ele te explicou o porquê que isso é mantido no âmbito confidencial? Em primeiro lugar, para não assustar a população, né? Porque tem coisas sérias, né? Na verdade, e tem outras coisas que são... eles foram muito claros em relação a isso. São relatos, mas relatos que não foram efetivamente comprovados, né? Então, você, com esse tipo de informação, você pode assustar uma população inteira, né? A gente acompanhou o caso de Varginha, né? Daquela cidade no interior do estado de Minas Gerais, e a população ficou meio assustada com o que acontecia. As autoridades têm um compromisso com a população de, né, a segurança, a manutenção da ordem, etc. e tal. Isso é importante, né? Tem que ser preservado. Certo. Celso, você nos disse que esteve no Congresso de Curitiba. Você foi como palestrante ou foi como... Fui exatamente por causa dessa reportagem. Eu nunca pensei na minha vida que essa reportagem ia ter ia ter uma dimensão, uma repercussão, uma dimensão tão grande, né? E até porque, talvez por eu ser deputado federal, que eu tive acesso, né, a esses relatórios, a esses documentos, pude questionar o comandante do Condabra, né, o brigadeiro, a respeito da veracidade dos fatos. Talvez se eu não fosse autoridade, talvez não tivesse chegado a tanto. E essa repercussão toda fez com que me convidassem para ir ao Congresso em Curitiba, e lá eu levei inclusive a reportagem que foi retransmitida lá para todos os participantes. Essa reportagem, Celso, você nos daria autorização de incluir junto com o seu depoimento? Sem problema nenhum. Ela é pública, depois que ela foi para o ar, ela está à disposição e todos podem ter acesso, reproduzindo do jeito que quiser. Celso, agora uma coisa, você citou o caso Varginha. Você tem uma opinião formada sobre esse caso? Não tenho opinião formada, até porque não acompanhei de perto. Eu costumo ter opinião formada, né, em julgamento de consciência quando acompanho de perto as coisas. Mas esse caso eu não acompanhei de perto, eu não tive tempo para estar presente e estar acompanhando bem de perto. Entendi. É um assunto que me interessa, e no que eu puder ajudar os experts no assunto, as pessoas que procuram, vão atrás, etc. e tal, eu estou à disposição, não só como pessoa, mas como deputado federal. Estou à disposição para que a gente possa crescer mais sobre conhecimentos nesse assunto. Certo. Celso, qual a sua opinião sobre a ufologia em si hoje? A minha opinião é de que eu não acredito que o mundo seja, quer dizer, que o universo seja só o nosso mundo, né? Eu acredito que o universo seja muito mais do que isso. E eu acredito que exista vida além da nossa vida aqui. Portanto, acho que até considerar que nós somos onipotentes no mundo, no universo, e que nós somos os únicos seres inteligentes, capazes de tudo, é loucura. Agora, uma coisa me chama a atenção, e deve ter chamado a atenção de muita gente que leu aquele livro, eram os deuses, né? O que era? Eram os deuses astronautas. Exatamente, os deuses astronautas. É um livro que mostra e questiona cientificamente situações em que você não consegue explicar, né? A construção, por exemplo, das pirâmides com pedras tão pesadas, né? Se outras pessoas com conhecimento de engenharia da época não estavam como é que a gente entende que tenham sido feitas obras de tal magnitude em épocas que nem transportes nós tínhamos? Então, eu acho que por aí a gente pode começar a analisar, né, e estudar esses fenômenos que trazem à luz da vida da gente alguns seres que não são seres
que não são seres humanos, terrestres, e que podem ser de outras galáxias ou de um universo diferente do nosso. Vamos assistir agora a reportagem na íntegra que o deputado Celso Russomano fez no Condabra para o programa Circuito Night and Day, em 18 de janeiro de 2002. Infelizmente, as imagens estão um pouco deterioradas em função de seu arquivamento impróprio, mas conseguimos restaurar o suficiente para torná-las viáveis para a transmissão. Na reportagem, Celso também esteve na base aérea de Anápolis, que confirmou a rotina de aparições de objetos não identificados e também teve a oportunidade de fazer um voo supersônico num caça Mirage da Força Aérea. A reportagem que você vai assistir agora é inédita, exclusiva. Nunca nenhuma câmera de televisão gravou estas imagens que você vai acompanhar a partir de agora. Nós estamos no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Aqui você tem as 3 Forças Armadas trabalhando em conjunto. A Aeronáutica, o Exército e a Marinha. Estamos sendo recebidos pelo Major Brigadeiro José Carlos, que é o comandante do Condabra. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, senhor. Senhor. Vamos lá? Vamos lá. Esta aqui é a sala onde tudo acontece, a sala de operações. Exatamente. Aqui é um centro de operações, 24 horas por dia ativado, como eu lhe falei, numa situação calma, tem uns 4, 5 homens aqui. Mesmo assim, controlando cada aeronave que está passando no território brasileiro. Supervisionando cada aeronave que está sobrevoando o território brasileiro sob controle radar, evidentemente. Cada um desses controladores que aqui estão, sargentos, eles já passaram por aeroportos importantes do Brasil, já tiveram um trabalho longo durante muito tempo. Por aeroportos, por centros de controle no país inteiro. Até chegar aqui, eles percorreram um longo caminho pelo país inteiro. Além deles, um oficial superior de serviço também, permanentemente. No caso, hoje tem um major? No caso ali temos um major Vasconcelos, está ali. E 24 horas por dia estamos aqui, atendendo a toda e qualquer situação que aconteça no país, ligada ao problema, a questões de defesa aérea. Tudo bem, major? Como é que está hoje o Brasil? Tranquilo. Tudo tranquilo? Ninguém aí suspeito? Não, suspeito ninguém. Cada uma dessas aeronaves está sendo captada pelo nosso sistema de controle e ela é, no caso da defesa para a defesa aérea, identificado e classificado. Então o voo é identificado, dizendo qual a sua origem, e aí a partir daí a defesa aérea classifica de modo que visualmente a gente tem uma facilidade de poder perceber a situação que está acontecendo no espaço aéreo. De um avião que cruza a fronteira, por exemplo, e não está identificado, em algum local do país, dependendo do ponto da fronteira que ele cruzou, ele será percebido por um controlador, ou em Curitiba, ou em Brasília, em Recife, ou em Manaus, e a partir daí todo um processo se inicia e conclui com ele aqui, nesta posição. Bem, vamos supor que o avião não está identificado e se necessite acompanhar esse voo, não só pelo radar, mas também interceptando o avião. Como é que funciona para que decole um avião da Força Aérea e acompanhe esse avião? Essa é uma decisão que ela segue uma série de passos, inicia-se no local onde o fato ocorreu, no controle onde o fato ocorreu, e migra até esta posição, e a partir daí, dependendo do agravamento do quadro que se apresente, pode chegar até o comandante da aeronáutica. Qual que é a estrutura que nós temos aqui para a defesa do espaço aéreo brasileiro? Ok, Celso. Além do sistema de radares, né, que faz a visualização, nós temos os esquadrões de defesa aérea que operam aviões Mirage, F5. Quantos esquadrões são? São 6 esquadrões no total. Aviões Mirage, F5, Tucanos, de fabricação nacional, até helicópteros nós estamos usando para ajudar na defesa aérea. É importante, além da aviação, nós contamos também com a artilharia antiaérea do Exército Brasileiro. São 5 grupos de artilharia antiaérea que significam um reforço imenso em termos de proteção. Além dos canhões antiaéreos, o que mais eles têm? Canhões e mísseis, mísseis curtos, né? São mísseis de ombro, curtos, altamente eficientes. E então, além dos aviões, da vigilância, o Exército Brasileiro com a sua artilharia antiaérea, a Força Aérea também já tem uma pequena parte de artilharia antiaérea muito eficaz também no setor sul do país. E basicamente... E na costa brasileira? A Força Naval? Não, a Marinha ela faz parte do nosso sistema, embora de uma forma não completamente integrada. A operação naval ela é muito diferente, né? A Marinha tem que se projetar no mar, tem que ir muito longe e sai do raio de alcance dos nossos radares. Mas a Marinha opera conosco de forma muito integrada. Os navios também estão preparados para um ataque antiaéreo? Sim, os navios têm sua própria autodefesa antiaérea. Os fuzileiros navais dispõem de meios antiaéreos
e nós trabalhamos muito em contato com eles. É uma integração perfeita, viu, Celso? Brigadeiro, agora é a hora mais esperada por todos que estão assistindo o programa. Como é que é essa história de objetos voadores não identificados, né? Existem mesmo esses discos voadores? O que a aeronáutica tem de concreto em relação a isso? O Condabra aqui é o órgão central da aeronáutica que cuida desse assunto, né? Então, todas as informações fluem aqui para o Condabra. Dentro das nossas possibilidades, nós investigamos, fazemos pesquisa. Algumas das informações são imediatamente eliminadas, porque não tem a menor coerência. Outras são pesquisadas, exigem um aprofundamento. E nós temos um formulário padrão no país inteiro. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal que está em casa. Chama-se Tráfego Hotel, nós damos esse código, viu? Confidencial, comando aeronáutico. Ele é confidencial após preenchido. Enquanto está em branco, não. É para proteger, inclusive. Agora, pilotos já foram acionados em caças para perseguir determinados objetos? E normalmente esses pilotos terminam encontrando um gigantesco balão meteorológico perdido. Há pouco tempo nós tivemos um caso desse, e o piloto chegou e era um balão. E era um balão grande, tinha peças metálicas e estava transmitindo para o radar. Né? Apesar de parado, praticamente parado, os radares são planejados para eliminar alvos parados. Tem um piloto no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, que chegou a perseguir um objeto. E esse objeto desapareceu. Isso foi realidade? Existem muitos casos. Na maioria nós conseguimos explicação. E eu, pessoalmente, há muitos anos atrás, andei perseguindo também algo que me parecia que era um objeto. Na verdade, eu estava perseguindo uma tremenda mancha no canopy do meu avião. Uma luz vermelha de dentro do avião incidiu sobre ela. E foi terrível. A aeronáutica tem relatórios sobre esse assunto? Como eu disse, no ano passado, 90 e poucos. Isso aqui. Alguns investigaram. Tem alguma coisa para mostrar? Diretamente, não, porque eu te falei, é confidencial. Eu não posso. Eu não tiro nada. Eu não posso divulgar o nome das pessoas. Vem cá, Coronel. Coronel é chefe do Estado-Maior, vem cá. Para você ter ideia, isso aqui, ó, elas são... Eu não vou abrir, mas eu só vou mostrar aqui, ó. Comando da Aeronáutica, Secreto de Defesa Aeroespacial. Ocorrência de objetos voadores não identificados. Nós estamos chegando na base aérea de Anápolis, recebidos pelo Coronel Francisco Ângeles, que é o comandante da base aérea, e vocês vão acompanhar a partir de agora como é que é feito o controle, como é que é feita a defesa do tráfego aéreo na região de Brasília, como é que se protege o Planalto Central, o presidente da República. Você vai estar junto comigo no Mirage. Eu vou trocar de roupa agora, vou colocar um macacão e vou estar com uma câmera na mão para que você sinta as sensações que eu vou sentir num avião supersônico. Vestimenta anti-G, essa vestimenta colocada sobre a parte inferior do corpo do piloto, e ela é composta por bolsas de ar sobre toda a estrutura, e quando o piloto faz uma curva com acentuada carga G, uma curva forte, essas bolsas de ar elas se inflam e pressionam a parte inferior do corpo, evitando que o sangue desça e que o piloto perca a consciência. Porque isso é importante. Como a movimentação é muito brusca, a tendência do seu sangue, do sangue que está no seu cérebro, é descer, né? E você perder a consciência, né? Ficar meio bobo, começa a perder a consciência e chega a desmaiar, né? Exatamente. E é uma situação perigosa, porque se ele não retomar a consciência após desmaiar, pode vir a acontecer um acidente. Estamos decolando agora da base aérea de Anápolis e daqui a pouco nós vamos romper a barreira do som. O primeiro voo de Mirage aconteceu em 1973. O Mirage voou por cima de Brasília em formação com 6 aeronaves. Vale lembrar agora, para vocês que estão nos assistindo, que o Mirage é uma aeronave de fabricação francesa com um turbojato de 6.200 kg de empuxo, com utilização pós-combustão. Dimensões de envergadura 8,22 metros. Agora, nesse exato momento, nós estamos ultrapassando a barreira do som e é
sem dúvida nenhuma, emocionante. É a melhor sensação que eu já senti até hoje. Eu queria, nesse momento, parabenizar a Força Aérea Brasileira pelo cuidado com que a Força Aérea tem com as aeronaves Mirage. Essas aeronaves estão muito bem cuidadas e continuam patrulhando o nosso espaço aéreo brasileiro. Parabéns a todos aqueles pilotos que voam a essas aeronaves e que com todo carinho preservam esse que é um patrimônio do Brasil. Olha, gente, voar no Mirage é algo indescritível. Seu alcance é de 3.000 quilômetros e leva como armamento canhões de 30 milímetros com 125 cartuchos cada, capacidade de transportar 1.350 quilogramas de bombas e mísseis de interceptação de combate. O peso máximo dele é 13.500 quilos e chega a uma velocidade de 2.400 km por hora, acima de 11.000 metros de altitude. Não é fácil, porque o negócio, além de você estar pilotando, estar gravando, fazendo imagens, não é fácil. Exato, olhando para um Finder apenas, né, sem ter a visão do geral, os cones e bastonetes não regulam bem com os ouvidos internos, realmente é complicado. Agora, é um voo maravilhoso, é indescritível, né? Atravessar a barreira do som é indescritível, é complicado, é difícil explicar para as pessoas o que significa isso, mas é uma sensação maravilhosa e eu queria parabenizar a Força Aérea. Nossos Mirages estão inteirinhos ainda. Graças a Deus inteirinhos, tá? Como poder notar, a manutenção, apesar da idade dele, é a manutenção máxima que a gente pode dar. E eu queria parabenizar o senhor e cumprimentá-lo por esse voo. Realmente é um rol muito poucos, né, civis na Força Aérea Brasileira que tiveram esse privilégio. E cumprimentar o senhor e agradecer a presença aqui. E bem-vindo ao rol dos supersônicos. Obrigado. Agora tem o batismo, não tem o batismo? Batismo de fogo. Não, tem um batismo de fogo agora. O que é o batismo de fogo? Bom, voar nesse Mirage é uma sensação indescritível. Agora, inclusive, logo depois que eu desci do avião, a gente está meio tonto, meio zonzo, mas agora posso dizer com certeza absoluta que talvez eu vá viver o resto dos meus anos, o resto da minha vida, lembrando dessa passagem aqui pela base aérea de Anápolis. E aqui eu tenho o Coronel Almeida, o Tenente Coronel Almeida, o Capitão Arnaldo, que foram os meus instrutores e que me acompanham nesse voo. Eu queria agradecer, dizer que isso é extremamente importante que a população conheça o trabalho da Força Aérea, que saiba o porquê, né, a gente tem que manter tantos caças aqui no hangar para o controle do espaço aéreo, para, né, a defesa do espaço aéreo brasileiro, e dizer que, na verdade, vocês são heróis, porque aguentar o tranco lá em cima não é fácil. Eu perguntei para o brigadeiro, e isso é uma coisa que chama a atenção da população como um todo. E nada melhor do que um tenente-coronel, comandante desses Mirages todos aqui, para dizer para mim, em alguma dessas missões, a sua equipe, o senhor já perseguiu algum objeto voador não identificado? Aqui em Anápolis nós já tivemos casos de ir atrás de objetos voadores não identificados. Existem registros no Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro sobre objetos que foram contatados pelo radar, né, e os nossos alertas foram acionados. Os detalhes desses casos nós temos que reservar ao Comando da Aeronáutica. Nós não temos os detalhes aqui presentes para passar ao senhor. Temos pilotos aqui que acompanharam isso de perto, chegaram bem perto desses objetos? Temos pilotos que acompanharam, que chegaram bem perto, não. Aqui não. Existe um caso famoso no Rio de Janeiro de um F-5, um outro avião de caça, que o cara chegou mais perto, inclusive um oficial da minha turma, e ele até na época fez uma entrevista à televisão, não sei a que empresa, e ele comentou que chegou bem perto, chegou a pegar contato no radar de bordo do avião dele.
Aqui nós não tivemos casos assim, mas de visualização com certeza. Alguns pilotos já viram alguns objetos voadores não identificados. Como de praxe, todo piloto depois que voa tem que tomar um banho. Bem-vindo ao hall do Supersônico. Tá gelada, viu? Tá gelada. Tchau, gente. Essa reportagem é muito importante para a ufologia, pois confirma o registro oficial de nossas autoridades de voo desconhecidos de objetos aéreos não identificados, definido na sigla oficial como tráfico hotel. Após investigações internas, alguns tráfico hotel são identificados das mais diversas formas, como aviões que decolam sem um plano de voo aprovado, mas há sempre uma parcela que não é possível ser identificada, e é justamente essa parcela que interessa e é objeto de estudo da ufologia.